Capítulo 3º. Da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. CTNBio. Artigo 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da PNB de OGMI e seus derivados, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGMI e seus derivados, com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à saúde humana e ao meio ambiente. Parágrafo único. A CTNBio deverá acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico nas áreas de biossegurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitação para a proteção da saúde humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente. Artigo 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente, sendo: Inciso 1º. 12 especialistas de notório saber científico e técnico, em efetivo exercício profissional, sendo: Alínea A. 3 da área de saúde humana. Alínea B. 3 da área animal. Alínea C. 3 da área vegetal. Alínea D. 3 da área de meio ambiente. Inciso 2º. Um representante de cada um dos seguintes órgãos, indicados pelos respectivos titulares. Alínea A. Ministério da Ciência e Tecnologia. Alínea B. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alínea C. Ministério da Saúde. Alínea D. Ministério do Meio Ambiente. Alínea E. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Alínea F. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Alínea G. Ministério da Defesa. Alínea H. Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República. Alínea I. Ministério das Relações Exteriores. Inciso 3º. Um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiça. Inciso 4º. Um especialista na área de saúde, indicado pelo Ministro da Saúde. Inciso 5º. Um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente. Inciso 6º. Um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Inciso 7º. Um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrário. Inciso 8º. Um especialista em saúde do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. Parágrafo 1º. Os especialistas de que trata o inciso 1º do caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada com a participação das sociedades científicas, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2º. Os especialistas de que tratam os incisos 3º a 8º do caput deste artigo serão escolhidos a partir de lista tríplice, elaborada pelas organizações da sociedade civil, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 3º. Cada membro efetivo terá um suplente, que participará dos trabalhos na ausência do titular.
Parágrafo 4º. Os membros da CTNBio terão mandato de 2 anos, renovável por até mais 2 períodos consecutivos. Parágrafo 5º. O presidente da CTNBio será designado, entre seus membros, pelo ministro da Ciência e Tecnologia para um mandato de 2 anos, renovável por igual período. Parágrafo 6º. Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuação pela observância estrita dos conceitos ético-profissionais, sendo vedado participar do julgamento de questões com as quais tenham algum envolvimento de ordem profissional ou pessoal, sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento. Parágrafo 7º. A reunião da CTNBio poderá ser instalada com a presença de 14 de seus membros, incluído pelo menos um representante de cada uma das áreas referidas no inciso 1º do caput deste artigo. Parágrafo 8º. Vetado. Parágrafo 8º. As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favoráveis da maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 9º. Órgãos e entidades integrantes da administração pública federal poderão solicitar participação nas reuniões da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem direito a voto. Parágrafo 10. Poderão ser convidados a participar das reuniões, em caráter excepcional, representantes da comunidade científica e do setor público e entidades da sociedade civil, sem direito a voto. Artigo 12. O funcionamento da CTNBio será definido pelo regulamento desta lei. Parágrafo 1º. A CTNBio contará com uma secretaria executiva e cabe ao Ministério da Ciência e Tecnologia prestar-lhe o apoio técnico e administrativo. Parágrafo 2º. Vetado. Artigo 13. A CTNBio constituirá subcomissões setoriais permanentes na área de saúde humana, na área animal, na área vegetal e na área ambiental, e poderá constituir subcomissões extraordinárias, para análise prévia dos temas a serem submetidos ao plenário da comissão. Parágrafo 1º. Tanto os membros titulares quanto os suplentes participarão das subcomissões setoriais e caberá a todos a distribuição dos processos para análise. Parágrafo 2º. O funcionamento e a coordenação dos trabalhos nas subcomissões setoriais e extraordinárias serão definidos no regimento interno da CTNBio. Artigo 14. Compete à CTNBio. Inciso 1º. Estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM. Inciso 2º. Estabelecer normas relativamente às atividades e os projetos relacionados à OGM e seus derivados. Inciso 3º. Estabelecer, no âmbito de suas competências, critérios de avaliação e monitoramento de risco de OGM e seus derivados. Inciso 4º. Proceder à análise da avaliação de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados. Inciso 5º. Estabelecer os mecanismos de funcionamento das comissões internas de biossegurança, CBio, no âmbito de cada instituição que se dedique ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico e à produção industrial que envolvam OGM ou seus derivados. Inciso 6º. Estabelecer requisitos relativos à biossegurança para a autorização de funcionamento de laboratório, instituição ou empresa que desenvolver atividades relacionadas a OGM e seus derivados. Inciso 7º. Relacionar-se com instituições voltadas para a biossegurança de OGM e seus derivados, em âmbito nacional e internacional. Inciso 8º. Autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, nos termos da legislação em vigor. Inciso 9º. Autorizar a importação de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa. Inciso 10.
Prestar apoio técnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulação da PNB de OGM e seus derivados. Inciso 11. Emitir certificado de qualidade em biossegurança. CQB para o desenvolvimento de atividades com OGM e seus derivados em laboratório, instituição ou empresa a enviar cópia do processo aos órgãos de registro e fiscalização referidos no artigo 16 desta lei. Inciso 12. Emitir decisão técnica, caso a caso, sobre a biossegurança de OGM e seus derivados no âmbito das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificação quanto ao grau de risco e nível de biossegurança exigido, bem como medidas de segurança exigidas e restrições ao uso. Inciso 13. Definir o nível de biossegurança a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos procedimentos e medidas de segurança quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na regulamentação desta lei, bem como quanto aos seus derivados. Inciso 14. Classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os critérios estabelecidos no regulamento desta lei. Inciso 15. Acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico-científico na biossegurança de OGM e seus derivados. Inciso 16. Emitir resoluções, de natureza normativa, sobre as matérias de sua competência. Inciso 17. Apoiar tecnicamente os órgãos competentes no processo de prevenção e investigação de acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das atividades com técnicas de A.D.N./ARN recombinante. Inciso 18. Apoiar tecnicamente os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, no exercício de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados. Inciso 19. Divulgar no Diário Oficial da União, previamente à análise, os extratos dos pleitos e, posteriormente, dos pareceres dos processos que lhe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade no Sistema de Informações em Biossegurança. SIBA sua agenda, processos em trâmite, relatórios anuais, atas das reuniões e demais informações sobre suas atividades, excluídas as informações sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio. Inciso 20. Identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente causadores de degradação do meio ambiente ou que possam causar riscos à saúde humana. Inciso 21. Reavaliar suas decisões técnicas por solicitação de seus membros ou por recurso dos órgãos e entidades de registro e fiscalização, fundamentado em fatos ou conhecimentos científicos novos, que sejam relevantes quanto à biossegurança do OGM ou derivado, na forma desta lei e seu regulamento. Inciso 22. Propor a realização de pesquisas e estudos científicos no campo da biossegurança de OGM e seus derivados. Inciso 23. Apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 1º. Quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio vincula aos demais órgãos e entidades da administração. Parágrafo 2º. Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos técnicos de sua análise, os órgãos de registro e fiscalização, no exercício de suas atribuições em caso de solicitação pela CTNBio, observarão, quanto aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados, a decisão técnica da CTNBio. Parágrafo 3º. Em caso de decisão técnica favorável sobre a biossegurança no âmbito da atividade de pesquisa, a CTNBio remeterá o processo respectivo aos órgãos e entidades referidos no artigo 16 desta lei, para o exercício de suas atribuições. Parágrafo 4º. A decisão técnica da CTNBio deverá conter resumo de sua fundamentação técnica,
explicitar as medidas de segurança e restrições ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das diferentes regiões do país, com o objetivo de orientar e subsidiar os órgãos e entidades de registro e fiscalização, referidos no artigo 16 desta lei, no exercício de suas atribuições. Parágrafo 5º. Não se submeterá à análise e emissão de parecer técnico da Actinbio derivado cujo OGM já tenha sido por ela aprovado. Parágrafo 6º. As pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em qualquer das fases do processo de produção agrícola, comercialização ou transporte de produto geneticamente modificado que tenham obtido a liberação para uso comercial estão dispensadas de apresentação do CQB e constituição de CBio, salvo decisão em contrário da Actinbio. Artigo 15. A Actinbio poderá realizar audiências públicas, garantida a participação da sociedade civil, na forma do regulamento. Parágrafo único. Em caso de liberação comercial, audiência pública poderá ser requerida por partes interessadas, incluindo-se entre estas organizações da sociedade civil que comprovem interesse relacionado à matéria, na forma do regulamento.